A formação do povo Khazar, cujo futuro estado teria como centro o que hoje é o Daguestão, começou durante a grande migração dos povos. À medida que as tribos hunas avançavam de leste para oeste, empurravam à sua frente e arrastavam consigo uma multidão de outros povos prototúrquicos e fino-úgricos. Entre estes estavam os savíros, originários da Sibéria Ocidental. Na verdade, é bastante possível que o próprio nome Sibéria derive deles. Os savíros, de origem fino-úgrica, migraram pelas estepes do Cáspio até ao norte do Cáucaso. Mais tarde, no século VI, lutaram contra o Irão Sassânida e também se estabeleceram na Transcaucásia. Finalmente, na segunda metade do VI século, a vasta expansão do Caganato turco levou tribos turcas a se estabelecerem no norte do Cáucaso. Esses grupos absorveram os remanescentes dos savíros, que já haviam começado a se misturar com povos de língua iraniana. E dessa fusão, dominada pelo elemento túrquico, surgiu o povo Khazar. Em 603, o vasto Caganato turco dividiu-se em ramos ocidental e oriental. A autoridade do Caganato ocidental sobre os cázaros permaneceu apenas nominal. Notavelmente, durante a última guerra bizantino-sassânida, que irrompeu aproximadamente na mesma época, os Khazares seguiram uma política externa independente e apoiaram Bizâncio. Quando o Kanato turco ocidental colapsou em meados do VII século, após ser derrotado pelo Império Tang da China, os Khazares conquistaram plena independência. No entanto, o seu estado continuava a ser liderado por um membro do clã Ashina, ao qual também pertenciam os clãs túrquicos. Nesse momento, enquanto o novo Kaganato começava a tomar forma, os principais rivais dos Khazares eram os búlgaros, outra confederação de tribos de língua turcomana. O seu estado, conhecido como Grande Bulgária, também havia se libertado do domínio do Caganato turco ocidental e experimentou um breve período de renascimento durante o reinado do Khan Kubrat. Os búlgaros controlavam vastos territórios nas regiões norte e leste do Mar Negro e teriam representado uma ameaça séria aos Khazares, caso o seu estado não tivesse se desintegrado após a morte de Kubrat por volta do ano 665. Os seus 5 herdeiros não conseguiram partilhar o poder entre si, e a sua fragmentação selou o destino do Kanato. Os Khazares, em aliança com os alanos, submeteram parte da população búlgara. Outra parte foi empurrada para o norte, onde mais tarde surgiu a Bulgária do Volga, enquanto um terceiro grupo migrou para a região da atual Bulgária. Tendo esmagado seus vizinhos, o Kaganato Khazar assumiu o lugar de potência dominante entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Pouco antes da sua vitória sobre os búlgaros, os Khazares também se envolveram numa série de guerras no Cáucaso que durariam mais de 1,5 séculos até o final do 8º século. Desde a época das guerras bizantino-sassânidas, os cázaros lançavam periodicamente incursões na Transcaucásia para ajudar os seus aliados bizantinos e para saquear. Em 627, chegaram até a conquistar Tbilisi. Essa guerra enfraqueceu gravemente o Irão Sassânida, que em meados do século VII sucumbiu ao avanço dos árabes. O rapidamente expansivo Califado Árabe logo trouxe a Armênia, a Ibéria e a Albânia caucasiana sob o seu controlo e conquistou Derbente, o ponto mais meridional do antigo domínio sassânida. A partir daí, os árabes tentaram periodicamente invadir o território Khazar, mas os Khazares sempre retaliavam na mesma moeda. Ao longo dessas guerras, ambos os lados conseguiram realizar operações ofensivas em grande escala, mas nenhum deles foi capaz de manter os territórios que conquistaram. A campanha mais bem-sucedida dos Khazares ocorreu no ano 730, quando surpreenderam o inimigo ao avançar para o sul, não pela rota habitual através de Derbente, mas sim pela garganta de Darial. Nessa expedição, o exército comandado pelo filho do Khan Bargil chegou à cidade de Ardabil, no norte do Irão, onde, graças à sua esmagadora superioridade numérica, destruiu uma força árabe de 25.000 homens. O tamanho real do exército Khazar é desconhecido. Historiadores árabes afirmaram que contava com 300.000 homens, provavelmente um exagero destinado a justificar a derrota. A força Khazar então se dividiu para saquear os territórios vizinhos, mas acabou sendo detida no norte da Mesopotâmia.
7 anos depois, os árabes lançaram a sua maior campanha através do Cáucaso. Avançando com 2 exércitos pelos portões Cáspios e pela garganta de Darial, capturaram a capital Khazar, Semender, e perseguiram as forças do Khan até ao Volga, ou, segundo outra versão, até ao Don. Mas nessa altura, o califado omíada já se tornara extraordinariamente vasto. A sua expansão aproximava-se do fim, e os árabes não tinham nem força nem vontade para controlar as intermináveis terras cázaras. Satisfeitos por o Khan ter reconhecido a sua condição de vassalo, os árabes voltaram para trás. Mais tarde, os khazares realizariam novos ataques ao Transcaucaso, mas a fronteira entre os 2 estados permaneceu firmemente onde fora originalmente traçada. As relações entre o Caganato e Bizâncio tinham sido, em geral, amistosas desde a época da Guerra Irano-Bizantina. Para o Califado Árabe, que sucedeu ao Irão Sassânida, Bizâncio era um adversário muito mais significativo do que os cázaros, de modo que a antiga aliança continuou a funcionar contra este novo inimigo comum. As incursões cazares no Transcaucaso beneficiaram Bizâncio ao desviar parte das forças árabes. Os interesses dos 2 estados também se cruzavam na Crimeia. A maior parte da península pertencia aos cazares, embora ainda abrigasse possessões bizantinas centradas em Quersoneso. Foi em torno desta cidade que um conflito irrompeu certa vez, quase escalando para uma guerra. O deposto e desnarigado imperador Justiniano II foi exilado em Quersoneso, mas nunca desistiu de recuperar o seu trono. Quando os habitantes da cidade se reuniram para entregar Justiniano, que tramava uma rebelião, ele encontrou um aliado em Cagano e Buzir. O Khan permitiu que ele se estabelecesse em território khazar e chegou até a lhe dar sua irmã em casamento. Naturalmente, isso causou preocupação em Constantinopla. O imperador reinante persuadiu o Khan a entregar Justiniano, mas este conseguiu fugir para a Bulgária, então situada ao longo do Danúbio. Com o apoio dos búlgaros, acabou por conseguir recuperar o trono. Curiosamente, ele manteve boas relações com Ibuzir, provavelmente devido aos laços familiares entre eles. Justiniano e a irmã do Khan, que adotaram o nome cristão de Teodora, já tinham um filho que foi nomeado co-imperador. Mas Quersoneso tinha todos os motivos para temer a vingança do imperador. Os habitantes da cidade colocaram-se voluntariamente sob a proteção do Khan cazário. Justiniano reagiu rapidamente. A cidade foi tomada e os líderes da revolta foram executados. Sem se contentar com isso, o imperador começou a planejar a reconquista de outros territórios que outrora pertenciam ao reino do Bósforo, e a situação se repetiu. Após a partida do imperador, uma nova revolta irrompeu em Quersoneso. Os habitantes das cidades da Crimeia recorreram a Ibuzir em busca de proteção, e quando Justiniano enviou um novo exército, foram recebidos por uma força khazara. Nesse momento, ao perceberem que o líder da rebelião, Filípico Bardanes, contava com o apoio de um aliado tão poderoso e, evidentemente, sem confiar no imperador, conhecido por sua retaliação rápida e implacável, o exército bizantino enviado à Crimeia mudou de lado e juntou-se aos rebeldes. Bardanes, agora reforçado, navegou até Constantinopla e Justiniano II logo perdeu não apenas o trono, mas também a cabeça. Naturalmente, as relações entre cázaros e bizantinos só se fortaleceram depois disso. Em 732, outro casamento dinástico foi arranjado. Desta vez entre o imperador Constantino V e a filha do Khan, Virkor. Poder-se-ia supor que laços tão estreitos com Bizâncio teriam levado os cazares a adotar o cristianismo. Este teria sido um passo lógico para o Caganato, permitindo-lhe integrar o círculo das monarquias cristãs europeias. Alternativamente, os cazares poderiam ter se convertido ao islamismo, o que também lhes teria trazido certas vantagens e aproximado de outra parte poderosa do mundo. Tanto Bizâncio quanto o Califado procuraram repetidamente os governantes cazares com propostas para que adotassem suas respectivas religiões, mas os cãs aparentemente não demonstraram qualquer desejo de cair sob a influência de seus poderosos vizinhos. Ainda assim, era preciso fazer algo em relação à religião.
Os cultos pagãos estavam a desaparecer. Os governantes cazares não podiam deixar de perceber que o futuro pertencia às religiões monoteístas. E assim ocorreu uma transformação única e surpreendente. A elite governante khazar converteu-se ao judaísmo. Muitos judeus que fugiam da perseguição no Irão e em Bizâncio estabeleceram-se no Caganato. Não constituíam, evidentemente, uma maioria religiosa nem étnica, mas exerciam certa influência entre a nobreza e desempenhavam um papel importante no comércio. Ainda assim, isso por si só não explica a adoção do judaísmo pelos khazares. Afinal, também havia muitos cristãos e muçulmanos no Caganato. Na verdade, a presença do judaísmo na vida cotidiana sugeriu um terceiro caminho aos governantes khazares, um que lhes permitia evitar a adoção tanto do cristianismo quanto do islamismo, ao mesmo tempo em que se filiavam a uma das grandes religiões mundiais. A conversão foi iniciada em meados do século VIII pelo líder militar Bulan, fundador da dinastia reinante bulânida. É importante esclarecer que, naquela época, o poder no Caganato já havia sido dividido entre o Khan e o comandante militar supremo, ou Beg. Nominalmente, a autoridade suprema ainda pertencia ao Khan, mas ele havia se tornado mais uma figura ideológica ou até mesmo sagrada. O verdadeiro poder estava nas mãos dos Begs. Bulan adotou o nome Sabriel, e os Begs que o sucederam também passaram a ter nomes judaicos, como José, Arão e Hanukkah. No entanto, é preciso dizer que o judaísmo pouco fez para ajudar os bulanidas em questões de governança ou na consolidação do seu poder. Continuou a ser uma religião restrita a um círculo limitado da elite e nunca substituiu outros cultos. Conversões em massa de cidades inteiras, como ocorreu no cristianismo ou no islamismo, eram impossíveis no judaísmo devido ao caráter etnicamente exclusivo da religião. Tradicionalmente, só se podia tornar judeu tendo um antepassado ou parente judeu, mesmo que fosse um inventado. Dessa forma, a própria ideia do judaísmo implicava a divisão da população, em vez de sua unificação. Pode-se argumentar que, ao buscarem seu próprio caminho em questões religiosas, os governantes khazares perderam a oportunidade de aproveitar o poder unificador do cristianismo ou do islamismo para fins de construção do Estado. Outra desvantagem foi o arrefecimento gradual das relações com Bizâncio. No futuro, quando o Caganato khazar enfrentasse novos inimigos externos, Bizâncio já não estaria disposta a oferecer o seu apoio. Entretanto, desde meados do VIII até o final do IX século, o Caganato khazar encontrava-se no auge do seu poder. A presença de um estado grande e forte entre o Volga e o Mar Negro pôs fim à migração dos nômadas asiáticos para a Europa Oriental. Os próprios khazares estavam em transição para um modo de vida sedentário, dedicando-se à agricultura, construindo cidades no interior e fortalezas ao longo das fronteiras. Após as guerras com os árabes, a capital foi transferida para mais longe das fronteiras meridionais, para a cidade de Itil, no delta do Volga. O próprio rio servia como uma rota comercial vital, ligando o norte da Europa ao Mar Cáspio. Os khazares controlavam também o rio Don e grande parte da costa do Mar Negro, obtendo rendimentos consideráveis com taxas alfandegárias e o comércio de trânsito. No IX século, os árabes chegaram a chamar o Mar Negro de Mar Khazar. A queda do Caganato khazar começou de maneira muito semelhante à sua ascensão, com uma nova onda de migração de povos orientais. Primeiro vieram os húngaros, que invadiram a região do Mar Negro na primeira metade do IX século. Mais tarde, foram empurrados ainda mais para o oeste pelos pechenegues, que por sua vez eram pressionados a partir do leste pelos oguzes. Embora os khazares tenham conseguido, durante algum tempo, tornar os húngaros seus vassalos, não conseguiram submeter os pechenegues. Como resultado, o território do Caganato diminuiu significativamente. Até o X século, a região setentrional do Mar Negro estava perdida. Ao mesmo tempo, a crescente proximidade da Rus representava uma ameaça cada vez maior ao Caganato khazar. Os povos eslavos que viviam ao longo das suas fronteiras setentrionais, outrora tributários dos khazares, iam gradualmente escapando ao seu domínio à medida que o Caganato declinava,
passando então a cair sob a influência do primitivo Estado russo. Até o 10º século, os príncipes russos mantiveram relações pacíficas com os cazares. De tempos em tempos, lançavam incursões contra os estados muçulmanos ao longo da costa do Mar Cáspio e, nessas ocasiões, precisavam negociar com os governantes cazares a passagem de seus navios pelo Volga até o Mar Cáspio. Evidentemente, os cazares estavam insatisfeitos com esse arranjo, e apenas a sua relutância em enfrentar diretamente os Rus os obrigou a permitir a passagem dessas forças pelo seu território. Após uma dessas incursões, no ano de 913, os cazares emboscaram os Rus que regressavam na foz do Volga, matando a maior parte das suas forças e apoderando-se de todo o saque. A curto prazo, esse golpe certamente enfraqueceu o estado inicial dos Rus, mas a longo prazo fez com que os cazares ganhassem um inimigo poderoso. De qualquer forma, os interesses dos dois estados estavam em conflito desde o início, de modo que a emboscada serviu mais como pretexto do que como causa para a hostilidade que se seguiu. O golpe decisivo ao Estado Khazar ocorreu na década de 60 do século X, quando o príncipe Sviatoslav liderou uma campanha até o coração do Kaganato, conquistando tanto Itil quanto Semender. Os oghuz também aproveitaram a situação, invadindo as terras cazares a partir do leste. Fugindo dos seus inimigos, os remanescentes do exército khazar recorreram a Corásmia em busca de ajuda e, ao fazê-lo, foram obrigados, juntamente com seu governante, a converter-se ao Islão. É bastante possível que, sob a proteção do Corásmia, os cazares tenham conseguido recuperar o controle sobre uma pequena parte de seu antigo território na região do Volga após a campanha de Sviatoslav. Mas isso marcou o fim do outrora poderoso Kaganato Khazar. Até o século XII, os cazares ainda eram mencionados em crônicas e anais por motivos menores, até que finalmente desapareceram nas novas vagas de povos orientais migratórios.